Olá, querido amigo, querido irmão. Vamos para a continuidade da lição da Escola Sabatina, lição de número 5, que essa semana tem o título Ressurreições antes da cruz. Um grande prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos falar um pouco da ressurreição de Moisés. A Bíblia descreve em alguns relatos como que aconteceu com Moisés. Moisés morreu com aproximadamente 120 anos de idade. E o próprio Senhor, o próprio Deus, sepultou Moisés. É interessante que na história de Moisés, ou a morte de Moisés, a ressurreição de Moisés, há algumas teorias ou ideias que trazem ideias contraditórias ao que a palavra de Deus diz. Por exemplo, alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentavam que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos. Um vivo no espírito e um outro morto no corpo. Um que subiu ao céu com os anjos e outro que foi sepultado na terra. É claro que essa ideia, ela não é bíblica. Ela é uma ideia de dicotomia que muitos defendem, isso vem do passado, a diferenciação entre alma e corpo. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos que não há distinção disso. Até porque nós sabemos que o fôlego de vida e o pó da terra se unem e assim que Deus criou, torna-se alma vivente. Ou seja, uma alma é uma pessoa. Não existe uma dicotomia, uma separação entre corpo físico e espírito, ou corpo físico e alma. Então, alguns pais da igreja grega de Alexandria defendiam isso. Mas nós, como cristãos que temos a palavra de Deus, a Bíblia, como a nossa única regra de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós estudamos, a Bíblia em nenhum momento diz que há uma separação disso, pelo contrário, ela diz que é uma coisa só. Então, eu e você somos uma alma vivente, uma pessoa. E quando nós falamos aqui, então, a respeito da ressurreição de Moisés, da morte de Moisés e também da ressurreição de Moisés, há um texto bastante interessante, escrito por Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 417 e 418, aqui na nossa lição de domingo, que eu gostaria de ler aqui, para não perder nenhum item que é importante, aquilo que de maneira inspirada ela escreveu. E diz assim, o próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida, e eu acho fantástico essa forma, o príncipe da vida, Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E ele mesmo cita isso na sua passagem aqui na terra, né? Eu posso perder a vida e tomá-la, porque eu tenho poder sobre tudo. Ele é o príncipe da vida. E Ellen White escreve, quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Cristo não se rebaixou ao entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao seu Pai, dizendo, o Senhor te repreenda. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Aqui é interessante, né? Aquela luta, aquela discussão que alguns descrevem dessa forma para o corpo de Moisés. Na verdade, em nenhum momento Cristo se rebaixou, ele repreendeu ali, porque Cristo ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte, ele é o único que pode ressuscitar. E é por isso que a nossa esperança e a nossa fé está em Cristo Jesus e na bendita esperança da volta de Jesus. Então nós temos elementos aqui importantes na Bíblia, em que em nenhum momento, existiu 2 Moisés, o espírito e o corpo. Mas apenas um Moisés que morreu com 120 anos, foi sepultado por Deus e que também foi ressuscitado pelo príncipe da vida. E na transfiguração nós vemos uma imagem ali interessante que aparece Moisés e aparece Elias.
Ali não era um espírito, como alguns escrevem, ou uma alucinação. Ali era Moisés e Elias, até porque Elias nunca morreu. Então ele foi levado para o céu em vida. E aí aparece Elias e aparece Moisés. Um que representa aqueles que serão levados para o céu sem passar pela morte aqui na terra, que é o exemplo de Elias, foi trasladado, e Moisés, que morreu, mas ressuscitou e também está na presença do Pai. Dois públicos daqueles que serão salvos: os vivos justos e os mortos justos, que se unirão e formarão um só povo, o povo de Deus, que viverá para sempre. Um lugar que não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Não haverá mais ressurreição, porque a morte já não existirá. Que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã, na continuidade da lição da Escola Sabatina.